Olá amigos, meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, terça-feira, dia 18 de outubro de 2016. Vamos então dar uma olhadinha em como se comportou o mercado nos principais gráficos, nos índices deste pregão de hoje. Temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Tivemos mais um dia de alta, uma alta forte. A gente teve uma alta de 1,73%. Essa alta faz com que o índice Bovespa alcance a maior cotação desde o primeiro trimestre de 2012. O topo histórico já não fica nem mais tão distante assim. O mercado, claro, já apresenta certo nível de sobrecompra, mas a gente não tem nenhum sinal de reversão em termos de candle. O volume continua entrando firme nesse movimento de alta, e essa combinação, ausência de sinal de reversão e volume elevado consistentemente aparecendo, costuma levar o preço para cima. Tá? A gente atingiu aqui uma zona de objetivo que a gente conversou ontem, né? Pegar esta congestão e projetá-la para cima nos dava um alvo ali próximo a 63.900, 64 mil pontos. O mercado já beliscou nessa projeção, mas ela não é em si nada muito importante, não é nenhuma grande resistência, não é um sinal para dizer que o mercado vai parar por aí. Então, o que eu quero dizer é que a nossa expectativa para o pregão de quarta-feira deve ser por continuidade do movimento de alta. Mas sim, a gente já tem que começar a ficar esperto para operações na ponta vendedora, ou pelo menos proteger as posições que nós estamos carregando com lucro, desde que sejam operações, claro, de swing trade curto prazo, porque se a gente está falando de operações mais longas, né, um gráfico semanal, o mercado tem muito espaço para fluir ainda, ok? Inclusive o próprio índice Bovespa, pela forma que ele se apresenta, certo? Caso ocorra alguma correção, né, a princípio é uma correção dentro de uma forte tendência de alta, ela deve ser vista como oportunidade para compras. Agora, onde é que a gente gostaria de buscar compras depois de uma correção? Na faixa dos 62 mil pontos, nas proximidades desta LTA e provavelmente nas proximidades da média móvel de 21 períodos. Ok? No mercado americano, a gente está bem descolado do mercado americano nesses últimos 2, 3 pregões. Isso não é muito comum, não é. Tá? O mercado americano nos deu uma sinalização de possível alta aqui a partir do candle do dia 13. Essa alta ainda não se materializou de verdade. O mercado tentou subir, mas ele tá apanhando um pouco, deixando essas sombras superiores, corpos pretos ou pequenos. Tá? Mas apesar disso, a gente identifica ainda uma pressão vendedora e uma dificuldade de romper a média móvel de 21 períodos. Isso não estimula a compra, mas apesar disso, a gente ainda está numa zona de suporte bem significativa no mercado americano. Tá? E isso permite com que o mercado possa, com total facilidade, retomar o movimento de alta. Eu quero dizer que enquanto o mercado não romper esta região aqui, o comportamento do mercado americano ou vai ser neutro ou vai ser favorável a um movimento de alta. Esse é meu ponto. Tá? De certa maneira, o mercado americano caiu nesses últimos dias. Né? De uma forma estranha, mas caiu ali, principalmente do ponto de vista intraday. O nosso mercado se abalou por isso? Não. Então o nosso mercado está nos passando mensagem que ele está se lixando com uma queda no mercado americano, desde que, imagino eu, aí, não ultrapasse esse suporte da mínima de outubro. Tá? Se o mercado americano resolver subir, né, isso provavelmente vai ser um tremendo combustível para um movimento de alta e pode levar o nosso mercado a patamares que a gente não está imaginando a curto prazo. Tá? Então, a gente está num cenário perigoso para vendas. O S&P 500 tem um gráfico um pouquinho mais agradável para alta, ele se apoia aqui nesse patamar de suporte, mas também ainda não conseguiu deslanchar o movimento de alta. Se deslanchar, impulsiona nosso mercado. Sinal de perigo no rompimento dos 2.107 para baixo. Dando uma olhada no mini índice,
Tá? O mini índice hoje subiu menos do que o índice Bovespa, provavelmente porque o índice Bovespa compensou aquela puxada do leilão do mini índice, né, de ontem. Tivemos um dia de alta importante, 1,27%. Tá? Não há sinal de reversão, o volume continua entrando. E se a gente for buscar a projeção dessa congestão para cima, né, a gente ainda tem um espaço de 1,3% para chegar lá nos 65.870, 66 mil pontos. É um ponto importante para virar o mercado? Não necessariamente. Tá? Enquanto o mercado estiver subindo, ele deve subir. Quando aparecer um candle de reversão, daí realmente a gente avalia. Por hora, não há nenhum sinal de perigo. Okay? Este foi o movimento intraday, forte alta, respeitando a média móvel de 9. Em relação ao dólar, ele segue sendo pressionado para baixo. Hoje foi mais um dia de queda. A gente está olhando aqui o gráfico perpétuo do dólar, ele ainda está numa zona de suporte. Tá? Ele não está conseguindo repicar, mas ele está numa zona de suporte. Se houver o rompimento da mínima do mês, se a gente vier fechar abaixo deste piercing pattern, daí provavelmente a gente vai ter um sinal de venda importante. O dólar tentou e tentou segurar, não conseguiu, e daí ele deve acelerar na frustração de todo mundo que comprou aqui. A minha expectativa era de alta, eu não vi ponto para entrada, tá? Minha expectativa era de alta, não deu para entrar, e continuo não vendo brecha significativa para uma entrada na ponta compradora. Tá? Portanto, se o dólar romper para baixo, pode acelerar bastante. Se a gente for olhar o contrato, o X16, o mini, tá? A gente viu que a gente rompeu esse suporte, o mercado tentou voltar, não conseguiu, e agora vai até indicando que isso foi um pullback rápido. O rompimento dessa mínima aqui, na minha leitura, detonou um movimento de queda. Ontem eu mostrei o gráfico de 60 minutos, mostrando que a coisa não ficou muito clara aqui, no rompimento de um lado ou outro. Tá? No pregão de hoje, o dólar rompeu essa zona de suporte e mantém um viés baixista. Mas eu acho importante ter o rompimento dessas mínimas aqui para realmente se convencer de que o dólar vai para baixo. Do ponto de vista de gráfico de 15 minutos, não teve nada muito significativo acontecendo no pregão de hoje. E no juro, com o dólar em queda, o juro também está em queda. O contrato DI um F25, inclusive, renova a mínima do ano, e com essa perda é possível que acelere para baixo. Então, essa possibilidade do dólar romper e do juro ir para baixo é bem significativa. Então, é isso a mensagem que eu tinha para passar nessa primeira parte do Farol. Por enquanto, bolsa segue firme em alta, papéis estão gerando sinais de compra, a gente deve aproveitar. Né? Já devemos ficar atentos a alguma possível reversão, porque o mercado já deu uma boa esticada, mas por enquanto não houve nenhum sinal nesse sentido. E mercado americano neutro, se romper o suporte, daí sim sinal de perigo para nós. Eu encerro por aqui, agradeço a audiência de vocês, até amanhã.